plano que a gente comentou lá, da gente falar assim, então, coleta, olha para esses dados e tal, a gente entende que ele é só uma parte do processo, e uma parte pequena, inclusive, do processo. Por quê? Porque a gente deveria olhar, na verdade, como que a gente faz para ter o time de engenharia performando ao máximo. E isso envolve uma série de práticas, que começa, pessoal, em a gente entender o cenário inicial, o diagnóstico inicial, sabe? A gente precisa compreender como que o nosso time funciona. Não adianta a gente tentar sair falando para mudar um monte de coisa, sendo que a gente não entendeu realmente onde está o problema. Vamos pegar exemplo prático aqui, Gabriel, de coisas que a gente vê, né? Às vezes a gente tem assim, o meu problema é que meus desenvolvedores são muito lentos. Esse é meu problema. Cara, o pessoal não sai nada. Tudo que pede não sai. Na hora que a gente pega, faz uma análise, faz um breakdown do tempo das atividades em cada etapa, a gente vê, por exemplo, não raro, a gente vê lá que 60% do tempo está numa etapa de homologação. É uma etapa, às vezes, que depende do usuário final, é uma etapa que depende do demandante, não existe um processo de retorno quando as coisas ficam prontas, e aí você tem um time que está demandando e dizendo que está atrasado, e que, na verdade, está sendo gargalo para poder liberar o item que ele mesmo pediu. Não tem nada a ver com Percebe? codificação. Não tem nada a ver com codificação, não tem nada a ver com colocar desenvolvedor para acelerar as coisas. Colocar desenvolvedor para acelerar as coisas vai aumentar o gargalo, inclusive, sabe? E por quê? Porque tem um cliente nosso que ele costumava falar uma frase que era muito interessante, né? Que metade da solução é garantir que a gente entendeu o problema, sabe? Então, às vezes a gente está tentando resolver um problema que a gente nem entendeu ainda, né? Então, assim, essa etapa de diagnóstico, e aí nessa etapa de diagnóstico, vai sim incluir o processo de coleta que a gente, como técnico, quer tanto fazer e botar para rodar, né, Gabriel? E essa coleta, e vamos estender para além de Dora Metrics. Vamos interpretar que essa coleta, a gente vai falar um pouquinho à frente, mas são mais elementos, são mais dados, são mais informações, são mais perspectivas. O Fernando trouxe Exato. uma análise ali de breakdown, mas eventualmente a gente pode, nesse diagnóstico inicial, sei lá, identificar que o problema é que a gente não tem nenhum processo adequado para engenharia, ou a gente não está com uma ferramenta adequada para board, a gente não tem um processo adequado de. Nem defendendo agora se é cascata, se é Scrum, se é Agile, se é Kanban, o que for, um Scrumban, não interessa, mas a gente não Uhum. tem maneiras adequadas, inclusive, para coletar. Daqui a pouco parte das demandas está num Trello, parte das outras demandas está no Excel, parte das outras. Isso por si só já pode trazer indicadores tipo assim, gente, se a gente está com dificuldade para coletar, será que o problema é o número, é a métrica? Exatamente, exatamente. Aí, Gabriel, olha só, a gente pode dar um overview sobre isso aqui e a gente falar de cada uma dessas etapas de uma maneira melhor, né? Mas Isso. no overview, a gente está falando dessa etapa que é esse diagnóstico inicial. Esse diagnóstico ele gera uma série de insights já iniciais que permite a gente fazer uma organização do processo, ou seja, fazer ajustes mesmo dentro do processo de engenharia que influencia papéis, influencia ações, cerimônias, enfim, uma série de aspectos no processo. A gente percebe que normalmente isso suscita a necessidade de novas práticas, igual a gente citou, não tem como às vezes diminuir a frequência de deploy, aumentar a frequência de deploy, se eu não, por exemplo, implementar práticas de DevOps, sabe? Então, eu entro logo na sequência refinando práticas que envolve gestão de branch, code review, enfim, que a gente aprofunda na sequência. Isso tudo ele tem que fazer transformações no modelo de gestão para ser perene, porque senão as coisas morrem. A liderança precisa ter isso dentro do modelo de gestão. Por quê, pessoal? O que a gente vê o tempo todo? Exemplo prático que todo mundo vivencia. Eu tenho um problema de dívida técnica. Então como que eu resolvo? Coloca o SonarQube. Aí você instala o SonarQube, bota para funcionar e agora você tem dívida técnica e o SonarQube instalado. Por quê? Porque não mudou, não existe
prática de engenharia para resolver aquelas dívidas técnicas, não está incorporado no seu processo olhar para o SonarQube, identificar, priorizar, atacar. Na verdade, o que acontece? Acontece o time de engenharia falar assim, ó, eu tenho dívida técnica e agora eu não consigo fazer as dívidas técnicas porque ninguém... E você não saiu do lugar, percebe? Nós vamos aprofundar. Em resumo, né, Fernanda, a gente entende que essa jornada para alta performance tem que passar por um diagnóstico. A gente tem que entender onde estamos, porque senão a gente não sabe nem definir para onde vamos.